A obra intitulada Dos Pobres para os Pobres, da escritora moçambicana Tânia Matsinha, surge num contexto em que o país continua a apostar fortemente na exploração de recursos naturais, desde o gás, carvão e alumínio, enquanto enfrenta níveis persistentes de pobreza. Dados recentes indicam que a pobreza monetária ronda os 65%, enquanto a pobreza multidimensional se situa em cerca de 51%, evidenciando desafios estruturais no acesso a serviços básicos e oportunidades econômicas. É neste cenário que Tânia Matsinha propõe uma inversão de paradigma ao reconhecer o setor informal como responsável por cerca de 60% do produto interno bruto, tornando-se o verdadeiro pilar da economia nacional e, consequentemente, a necessidade de redirecionar os investimentos para a capacitação das pessoas. A autora sustenta que o país tem replicado um modelo de desenvolvimento intensivo em capital, focado em grandes infraestruturas e indústrias extrativas, mas com impacto limitado na vida da maioria da população. Para Tânia Matsinha, o mesmo nível de investimento aplicado em megaprojetos poderia gerar uma revolução econômica se canalizado para a formação, organização e capacitação dos cidadãos. Como é que se faz para investir nas áreas pesadas? Tens que cavar, investir em maquinaria muito pesada, muito dinheiro envolvido. Agora imagina lá se nós formássemos as pessoas, se nós preparássemos as pessoas, se nós organizássemos elas de tal forma que depois podemos exportar e serem compradas a nível internacional. Este é que o livro está a dizer. Ele está a assumir que nós, os pobres, é que somos os ricos do país. Por que somos os ricos do país? Porque 60% do PIB vem do setor informal, vem dos pobres. Então, o livro está a dizer, vamos valorizar aquele que de facto tem valor, que é o setor informal, é o pobre, é a indústria criativa. O livro está a argumentar que enquanto nós até podemos ter a independência econômica, enquanto nós continuarmos a investir nas coisas pesadas e não nas pessoas, vamos alcançar esta independência quase nunca. Mas quando nós apostarmos no ser humano, eu estou a apostar aqui, apostando no ser humano, estamos a ver uma revolução econômica. O livro propõe, assim, uma valorização da economia informal, das indústrias criativas e das iniciativas de base comunitária. Durante o evento, o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Valá, reconheceu a pertinência do debate, sublinhando que o combate à pobreza exige políticas orientadas para a inclusão econômica e social. É preciso ir para onde estão os fundamentos no qual assenta a pobreza. Financiamento, capacitação, acompanhamento, criar infraestruturas econômicas que atraiam investimentos, desburocratizar os processos para que as pequenas empresas tenham acesso a financiamento para podermos desobstruir as engrenagens para que os pobres possam ter as ferramentas para sair da pobreza com seu trabalho e com dignidade. Muitos dos pobres moçambicanos não precisam de esmola, precisam de oportunidade. O governante destacou iniciativas em curso, como fundos de desenvolvimento local e programas de empoderamento econômico, com enfoque em mulheres e jovens, grupos mais vulneráveis à pobreza. Ainda assim, admitiu que os desafios persistem e que a meta de reduzir a pobreza para menos de 30% até 2044, exige esforços adicionais. Sua Excelência o Presidente anunciou a criação de fundo para o empoderamento econômico da mulher, para os distritos e municípios. Para quê? Para atingir aqueles pobres que a Tânia está a referir. Não vamos conseguir fazer baixar a pobreza se as nossas políticas e estratégias não estiverem voltadas para dar os instrumentos àqueles que são pobres. E os inquéritos e orçamentos familiares indicam que a maior parte dos pobres dedicam-se à agricultura ou atividades correlacionadas à agricultura, dedicam-se às pescas, dedicam-se a pequenos negócios. A reflexão sobre o investimento nas pessoas foi também reforçada por diferentes intervenientes. Para a psicóloga Mônica Macamo, a obra convida uma mudança de mentalidade, defendendo que o desenvolvimento começa pelo pensamento. Investir nas pessoas não é investir no outro só. Começa por autoinvestimento.
quanto é que cada um de nós investe. Qual é o pensamento que nós temos quando olhamos para o mundo, quando olhamos para as diferentes situações que acontecem, e em particular para o desenvolvimento de Moçambique, porque este livro é lançado por uma moçambicana em Moçambique e ela convida-nos a um desenvolvimento. Nós pensamos como melhor desenvolvemos o nosso país. Qual é o discurso que a partir de agora nós temos que ter? Ao invés de nós olharmos para os problemas, como é que nós levamos esses problemas como oportunidades para nós desenvolvermos o nosso país? Já o escritor Vicente Sitoy e o economista Cristóvão Coelho consideram que o livro levanta uma questão estrutural sobre o fracasso relativo do modelo econômico em responder às expectativas da população e a importância da redistribuição e da partilha das oportunidades para um crescimento inclusivo. Há uma necessidade de repensarmos o modelo de desenvolvimento que estamos a seguir, há uma necessidade de repensarmos os modelos de formação de quadros, até de formação de profissionais que nós temos no mercado. É uma obra que vale a pena, é uma obra recomendável, porque lendo esta obra podemos encontrar aquilo que é a essência da vida. Porque o que nós temos de valor é de pobreza para pobreza. Estamos em condições de olharmos para um outro pobre. Estamos em condições de olharmos uma mudança, criarmos uma mudança radical naquilo que é a ferida que este país tem. A ferida que o mundo em geral tem, que é eliminar a pobreza na sua plenitude.